Eu já tava, acho que 3, 4 anos de casada, a gente foi morar na casa que era do pai dele. A mãe já tinha falecido e o pai tinha deixado a gente ficar lá na casa, mas só que morava eu, ele e as minhas 2 filhas. Começou a acontecer umas coisas muito estranhas. A porta da copa da cozinha, ela fechava sozinha e trancava. Acordava, a porta estava trancada e eu não tinha trancado. E eu comecei a ficar com medo, com muito medo. Muito nova, sabe? Eu chamei uma vizinha minha e contei. Ela é espírita, kardecista. Ela ia lá dar passe na gente e tal. Só que teve um dia, 2 fatores que foi muito, assim, muito marcante para mim nessa casa. Um dia à noite, eu tinha um sofá, era muito velho, sabe? No sofá tinha um buraco, aí eu punha uns paninhos para tampar. À noite, nós foi dormir, era mais irmãos, eles dividiam o quarto, então eles dividiam com um guarda-roupa, então tinha 2 portas nesse quarto. E a gente foi morar lá, mas já não tinha isso, era um quarto inteiro, tinha 2 portas, tanto de um lado quanto do outro. Eu tava dormindo, eu acordei, era 00:01, me lembro como fosse hoje. O pano do sofá levantou e saiu dançando na minha frente, o pano do sofá. Ele foi dançando para um lado e dançava para o outro, sabe? Dançava para um lado e para o outro, no ar. E eu não conseguia chamar meu marido. Eu não conseguia chamar o pai dos meus filhos. Não saía voz. Eu tentava mexer a mão e não conseguia, e aquele pano dançando na minha frente. Aí eu comecei a rezar na cabeça. E pedindo, ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Nossa Senhora Aparecida, vem me acode, o que é isso? O que tá acontecendo? E me ajuda, me acode, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí o pano caiu do lado da minha cama. Foi quando eu consegui soltar a voz, que eu chamei o pai dos meus filhos, que ele viu o pano lá no chão. E eu contei o que tinha acontecido. Isso foi uma das coisas que aconteceu nessa casa. Outra coisa que aconteceu foi na segunda-feira de manhã, não tinha aula. Então o pai delas acabaram de sair para trabalhar, eram umas 6 e pouco da manhã. As 2 deitadas na cama comigo. Eu tive uma sensação que eu estava sendo vigiada. Eu fui e fechei a porta. Meu Deus do céu, misericórdia. A porta chacoalhava. Batia. Aquilo, a menina pequena me grudou, e aquela porta não parava de bater. E eu olhando para aquela porta, e eu rezando, e eu pedindo para Deus ter misericórdia daquilo que estava acontecendo. Do nada parou. Peguei minhas filhas e saí dessa casa. Saí de lá. Porque estava me dando muito medo. Neste episódio, exploramos uma das manifestações mais intrigantes e perturbadoras do paranormal, o poltergeist. Conhecido por sua habilidade de causar fenômenos físicos inexplicáveis, o poltergeist é muitas vezes associado a eventos de alta intensidade emocional e distúrbios na vida familiar. Vamos entender mais sobre esse fenômeno e correlacionar com uma história real de tormento vivida por uma família. Características de atividade poltergeist. Movimentação de objetos. Uma das marcas registradas de um poltergeist é a movimentação inexplicável de objetos. Na história que estamos analisando, temos 2 exemplos claros. Item pano dançando no ar. A narradora relata um evento assustador onde um pano se levantou e começou a dançar no ar à sua frente. Esse tipo de fenômeno, onde objetos são movidos de maneira inexplicável, é típico de atividades poltergeist. Objetos inanimados parecem ganhar vida, movendo-se de maneiras que desafiam a lógica. Item portas batendo e trancando sozinhas. Outra ocorrência mencionada é a porta da copa e da cozinha que se fechava e trancava sozinha, além de uma porta do quarto que batia incessantemente. Esses comportamentos são comuns em casos de poltergeist, onde portas, janelas e outros itens fixos podem se mover sem causa aparente. Sensação de medo intenso. A presença de um poltergeist é frequentemente acompanhada por uma sensação de medo intenso e inexplicável. A narradora descreve sentir um medo profundo e a sensação de estar sendo vigiada.
Esse tipo de experiência é comum em episódios de poltergeist, onde a energia perturbadora é sentida fortemente pelas pessoas afetadas, muitas vezes criando um ambiente de constante tensão e ansiedade. Interferência física. Um aspecto particularmente perturbador dos poltergeists é sua capacidade de causar interferências físicas nas pessoas. Item imobilização. Durante o evento com o pano, a narradora experimentou dificuldade em se mover ou falar, uma situação que sugere uma influência física direta do poltergeist. Essa imobilização temporária é um traço conhecido dos poltergeists, que podem causar paralisia temporária devido ao medo extremo que induzem. Pessoas afetadas relatam frequentemente uma sensação de estar presas ou incapazes de reagir durante os eventos. Ao entender essas características, podemos começar a desenhar um quadro mais claro do que pode estar acontecendo com famílias que enfrentam esses fenômenos. A história desta família ilustra como os poltergeists podem transformar a vida cotidiana em uma experiência aterrorizante, cheia de incertezas e medo.